No último programa eu declarei que o cristianismo revela uma grande desconfiança com relação ao modo mediante o qual nós usamos a razão. O cristianismo não é contrário ao uso da razão. O que o cristianismo nos chama a atenção é para o fato de que o nosso comportamento não é tão racional quanto nós imaginamos e que nossas avaliações racionais podem sofrer condicionamentos profundos dos quais nós não nos damos conta, uma vez que o modo como nós usamos as nossas faculdades intelectuais, ele não é neutro. Há aquilo que anima o modo como nós usamos o cérebro, nossas propensões, nossas inclinações, os nossos interesses pessoais. E por isso que nós encontramos uma passagem como essa. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo declara: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele está falando, portanto, de seres humanos que, em razão do estado do seu coração, não acolhem a verdade. Ele está falando das coisas do Espírito de Deus, daquelas verdades que o Espírito Santo apresenta aos seres humanos a fim de que estes, mediante o contato com elas, encontrem libertação, se reconciliem com Deus, alcancem a felicidade. O apóstolo Paulo prossegue dizendo que o homem natural não apenas não aceita as coisas do Espírito de Deus, como também as considera loucura. Então, ao declarar que o homem natural, o homem que não nasceu de novo, que não teve o seu coração regenerado, sua mente iluminada pelo Espírito Santo, ele considera as verdades que o próprio Deus a ele revela como loucura. A Bíblia está querendo com isso dizer que o homem natural, ele vê o Evangelho como alguma coisa que não corresponde à realidade dos fatos, ou como algo que remete o homem para os fatos da vida. Lição como loucura. O que significa, portanto, que o homem natural olha para o comportamento do cristão, para a vida do cristão, para os valores do cristão, como alguma coisa profundamente enigmática. Ele não entende a forma como a mente do cristão funciona, não entende os seus valores, suas inclinações, os seus ideais. Tudo isso se lhe configura como loucura. E o que ele tem como loucura? Loucura, por exemplo, você se preocupar com a morte e não dar descanso a si mesmo enquanto não encontrar uma resposta para esse grande fato da vida. E que faz, portanto, com que a nossa existência se torne desprovida do mínimo de significado. Se tudo caminha para o nada, para o tombo no não ser, qual é o sentido da sua e da minha existência? Ele tem como loucura uma pessoa procurar saber de onde ela veio, como que ela foi formada, de alguém não conseguir descansar com a mera informação de que de poeira estelar veio simplesmente a viver e fazer perguntas à vida e procurar significado para a sua existência. E ele tem como loucura uma pessoa querer viver uma vida com propósito, mas veja só, a partir de uma referência infinita, a partir de algo que extrapole aquilo que a vida tenciona nos apresentar como motivo para a nossa existência. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele tem como loucura o homem não encontrar descanso para si mesmo enquanto não descansa em Deus. Ele tem como loucura, acima de tudo, a forma mediante a qual Deus salva o homem, através do derramamento do sangue de Cristo.
Ele tem como loucura o Evangelho declarar que os seres humanos são pecadores e que eles precisam se reconciliar com Deus. O cristianismo insiste em chamar a nossa atenção para as guerras, para as desigualdades sociais, para a nossa capacidade de destruir a vida do próximo e, consequentemente, portanto, nos chamando assim para o arrependimento, para que nos reconciliemos com Deus. O homem natural tem isso como loucura. Ele tem outras preocupações mais na vida. O cristianismo nos chama para nós nos preocuparmos com o juízo final. Um dia, o cristianismo declara, todos os seres humanos vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus. O homem natural tem isso como loucura, como ele tem como loucura o Evangelho dizer que o homem só pode ser salvo pela graça de Deus, que não há o que ele possa fazer para comprar esse amor, que esse amor é gratuito, é recebido pela fé em Jesus Cristo, que na cruz morreu pelos nossos pecados. Que Deus o ajude a ser humilde de espírito. Quem é humilde de espírito, entre outras coisas, é aquele que reconhece esses elementos condicionantes do funcionamento da mente, que reconhece os limites da razão humana e que, portanto, procura no Evangelho luz, a fim de que sua vida encontre propósito e seu coração, sua existência como um todo, seja reconciliado com Deus através da pessoa do seu único Filho.